Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer um dossiê do porcelanato. Vamos lá? Então, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar muito do tal do porcelanato. Mas o que é porcelanato? Eu tenho minha colinha aqui, vou colar. Porcelanato é um material cerâmico fabricado a partir de uma combinação de quartzo, argila e outros materiais, que são moldados, prensados e submetidos a um processo de secagem e queima a uma temperatura de mais de 1.300 graus Celsius. Isso faz com que a combinação, dos materiais com o processo faz com que tenha uma grande resistência ao desgaste e uma muito baixa absorção de água, em torno de 0,5%. Muito bem, mas qual que é a diferença entre o porcelanato e a cerâmica? Porque até então, até não muito tempo atrás, a gente usava revestimento, piso cerâmico. Qual que é a diferença? Voltando para minha colinha. O material, para começar, o material é diferente. A cerâmica, normalmente, é feita de argila, basicamente argila, não tem o quartzo e alguns outros materiais. Portanto, tem, via de regra, menos resistência que o porcelanato. Além disso, a queima é feita em temperaturas um pouco mais baixas, em torno de 800 graus Celsius. Essa questão da queima gera a resistência um pouco menor do que o porcelanato, mas tem um índice que é importante na hora de escolher a cerâmica, que é o índice PEI. Ele significa Porcelain Enamel Institute, que vai de 0 a 5, e quanto maior o número, maior a resistência. Esse índice ele é mais relacionado ao esmalte que é usado na cerâmica. Também existe o índice PEI para porcelanato, mas eu já vou mostrar para vocês por que esse índice no porcelanato não é tão relevante. Na cerâmica ele é relevante porque quanto maior o índice PEI, maior o esmalte que é usado no acabamento da cerâmica, maior é a resistência desse esmalte à corrosão, a manchas, a riscos. Então, quando você for escolher um revestimento ou um piso cerâmico, é importante pensar no índice PEI. Quanto maior, mais próximo de 5, mais resistente. Mas voltando ao porcelanato. Então, o porcelanato, a gente tem vários tipos de porcelanato. A base dele, a massa, é sempre a mesma, ou quase sempre a mesma, varia, obviamente, a fórmula de fábrica para fábrica. Existem fábricas que produzem porcelanatos mais resistentes, outras menos resistentes, mas aí é de acordo com a fábrica mesmo. A gente sempre vai optar, por mais barato que seja, um material de qualidade, correto? Bom, além disso, do material em si, o acabamento do porcelanato ele pode ser retificado ou pode ser bold. O bold é o que não é retificado. O retificado, então, a quina, quando você olhar uma peça de porcelanato, eu vou mostrar lá na loja que eu fui hoje, para mostrar para vocês a diferença. Então, o retificado, a hora que você olha na borda da peça, você tem essa quina perfeita. Ela é 90 graus certinho, retificado. O bold não. O bold aqui em cima, ele tem uma barriguinha. O que interfere essa barriguinha do bold com relação ao retificado? O retificado consegue chegar mais perto uma peça da outra, o que significa que o rejunte e o acabamento final vai ficar mais fino. O rejunte vai ter entre 1 e 2 milímetros. E no bold, não. Normalmente é acima de 3 milímetros. Em peças, por exemplo, de cerâmica, eu tenho rejunte de até 5 milímetros. Então, o acabamento faz diferença no final. O que mais temos para falar sobre porcelanato? Temos tipos de acabamento do porcelanato. Então, a gente tem o porcelanato polido, que é aquele porcelanato que parece que passou uma resina. Parece não, na verdade, além do polimento, ele recebe uma resina que fica super brilhante, então ele reflete muito a luz, usado em salas, consultórios, tem bastante. Então, se vocês derem uma pesquisadinha por aí, vão ver bastante uso para o porcelanato polido. Qual que é a desvantagem
do porcelanato polido. Ele pode se tornar escorregadio. Então, se ele for molhado, por exemplo, para usar num banheiro, talvez não seja o mais indicado. Porque quando está em contato com a água, por ele ser polido, ele é muito liso. Então, na superfície molhada, pode se tornar escorregadio. Bom, além do porcelanato polido, tem o porcelanato esmaltado. E é por isso que eu falei que o índice PEI também pode ser visto para porcelanato. É que como a massa dele já é mais resistente que a cerâmica, o esmalte também é mais, via de regra, tá, gente? Via de regra, porcelanato tem PEI 4 ou 5, via de regra. Eu nunca vi um porcelanato com PEI 2, por exemplo, nunca vi. Mas normalmente é de 4 a 5 nos esmaltados. Então ele recebe uma camada de esmalte e o acabamento ele pode ser brilhante, ele pode ser acetinado, ele pode ser fosco, ele pode ser texturizado. O esmalte ele dá mais possibilidades de uso. Bom, e o outro tipo de porcelanato é o acetinado, que ele não recebe nem esmalte e nem polimento. Então o acabamento dele é fosco. Ele é muito interessante, por exemplo, para áreas externas, porque como ele não recebe nem o esmalte nem o polimento, ele não é escorregadio. Além dos acabamentos, dessa lista de acabamentos, vamos lá para a loja, eu vou mostrar para vocês, porque existe além do acetinado, né, ele pode ser liso, acetinado, mas ele pode ser liso e ter textura, então ele pode imitar a textura da madeira, ele pode imitar a textura de pedra natural, polida ou não, ele pode imitar um 3D, ele pode ter um relevo. Então vamos lá para a loja, eu vou mostrar para vocês na prática o problema que a gente tem na hora de escolher um porcelanato para obra. Gente, parênteses, tá? Problema não, na verdade é o meu momento favorito e acredito que da maior parte dos arquitetos é a hora preferida, a hora de ir na loja escolher o revestimento e escolher os acabamentos. Mas vai vendo aí, nessa visitinha que a gente fez numa loja aqui de São José do Rio Pardo hoje, para ver a quantidade de porcelanato diferente que a gente tem. Isso porque assim, essa loja é uma loja daqui da minha cidade, que é uma cidade pequena. Agora calcule numa cidade maior, que tem não sei quantas lojas, tem lojas específicas para cada marca, por exemplo. Então tem a Porto Belo Shopping, é uma loja bastante conhecida, que não tem aqui na minha cidade, mas tem numa cidade aqui próxima, que tem coisas, obviamente, só da Porto Belo. Então tem esse momento, porcelanato, é um momento de muita indecisão, mas é muito divertido. Vamos lá para a loja. Gente, então eu tô aqui na Arcádia, que é uma loja que tem aqui na minha cidade, em São José do Rio Pardo. Vou mostrar para vocês um pouquinho as opções e a diferença que tem dos porcelanatos. Então, tanto em relação aos acabamentos, quanto em relação ao preço mesmo. Vocês vão ver que tem muita diferença. Vamos lá. Ó, então esse porcelanato aqui, deixa eu ir mais longe aqui para mostrar para vocês. Ele imita um cimento, tá vendo? Ele é bem fosco, tá vendo? Ó, ele não tem brilho, então ele entra naquela categoria dos acetinados. E o preço dele, ó, R$ 39,90 o metro quadrado. O preço é sempre por metro quadrado. Esse aqui é da mesma linha, tá vendo? Inclusive nas lojas, normalmente vocês vão ver assim, o mostruário já ajuda a gente a escolher um pouco. Então aqui imita o ladrilho hidráulico, né? E aqui tem o mais cinza e aquele ali mais branquinho. Na verdade na câmera não tá mostrando direito, mas ele é um bege, assim, bem neutro. Também o mesmo valor, R$ 39,90. Vamos dar mais uma voltinha aqui, aí eu mostro para vocês outras variedades. Então, ó, por exemplo, tem outros porcelanatos que além da estampa, ele tem uma textura. Eu não sei se dá pra ver, deixa eu chegar de ladinho aqui. Tá vendo aqui, ó, ele é 3D e esse aqui ele é esmaltado. O mostruário tá lascadinho aqui, mas esse aqui é esmaltado e dá pra ver isso por causa do brilho.
Esse aqui também, ó, tem uma texturinha, ele tem um relevo. Esse aqui tá sem preço. E daí outras coisas que tem também que são legais são as imitações de materiais. Então, por exemplo, esse aqui que é de madeira, você tá vendo que ele tem a textura da madeira? E a vantagem de usar um porcelanato com relação a usar madeira de verdade é que o porcelanato dura muito mais e não requer manutenção, né? Se fosse uma madeira, dessa aqui ou dessa, por exemplo, tá vendo? Teria que de tempos em tempos lixar, envernizar e tudo para dar manutenção. E ele imita inclusive o formato. Você tá vendo que ele é um formato? Deixa eu tirar daqui. Ele é um formato mesmo como se fosse uma régua de madeira. Então as imitações dos porcelanatos estão muito perfeitas. Cada vez mais perfeitas. Mas aí entra uma coisa. Ah, aqui tem um polido. Dá pra ver o reflexo? Ó, deixa eu pôr a minha mão aqui. Esse aqui é um porcelanato polido. Retificado. Deixa eu chegar aqui pertinho. Retificado. Polido. O que significa retificado? Significa que essa beiradinha aqui é super retinha. Deixa eu mostrar de ladinho. Vai ser mais fácil de entender. Tá vendo aqui a bordinha? Ela é super retinha. Isso, na hora de colocar um do lado do outro, o rejunte quase não aparece. Vamos dar mais uma volta, eu vou achar um bold para mostrar para vocês. Olha, com relação às imitações, então a gente tem imitação de mármores e granitos. Então, dá uma olhada nesse aqui, por exemplo. Ele tá aqui dentro, mas acho que dá para ver, né? Que ele imita um mármore. Esse aqui também imita um mármore. Esses são polidos, mas tem imitações também dessas pedras com porcelanatos acetinados ou esmaltados. Deixa eu ver esse mostruário aqui de trás. Aqui dá pra ver. Com mais peças a gente consegue ver melhor. Tá vendo aqui então, ó, esse aqui imita um mármore, tá vendo? E ó, esse aqui tá R$ 59,90. E aqui tá vendo o rejunte? Ele quase não aparece porque ele é retificado. Então se você escolhe um rejunte da cor parecida, fica super legal o acabamento. Esse aqui também imita uma pedra. E olha aqui, ó, se eu não aproximar, vamos chegar aqui longe. Tá vendo que você nem enxerga direito a emenda? Essa é a vantagem do retificado, né? Aqui tá o rejunte. Esse aqui tem 1 milímetro. E nas lojas dá pra ficar bem doido, ó. Aqui tem de tanta opção que tem, tá vendo? Aqui, ó, aquele de madeira, dá pra ver que tem uma textura mesmo de madeira, não é só a estampa. Tem a textura também, tá vendo mais de longe assim, ó? Como parece mesmo madeira. Essa marca aqui é legal, viu? Vila Grace, bem legal. Aqui, ó, tá vendo que as bordinhas parece que tá molhado. Esses efeitos são legais para fazer projetos assim, com cara de industrial. Fica muito bacana. Esse aqui, ó, imita uma pedra-ferro, uma ardósia, alguma coisa assim. Esse aqui eu acho que é bold, viu? Vamos chegar mais pertinho. Ah, é bold sim. Eu não sei se dá pra ver, ó. Deixa eu chegar bem pertinho. Tá vendo que aqui tem uma reentrância em todas as peças, ó. O que acontece? Daí o rejunte fica maior. Tá vendo que ele tá maiorzinho? Aquele que eu mostrei tava com 1 milímetro. Esse aqui deve ter entre 2 e 3 milímetros, o rejunte. Porque na hora que você junta essas duas peças, como a bordinha dele não é retificada, ela tem essa curvaturazinha aqui. Acho que dá pra enxergar, né? Aí, agora com foco dá pra enxergar direitinho. Então, o rejunte aparece mais, tá vendo? Mas dependendo do que você for fazer, isso não é necessariamente um problema. Por exemplo, aqui, como tem um efeito mais rústico mesmo, esse material, não é necessariamente um problema. Aqui do lado, ó, tem uma imitação de madeira no polido. Provavelmente você não conseguiria um efeito desse na madeira natural, a não ser que ficasse horas e horas ali, tipo,
a gata borralheira ali, encerando. Quem já fez isso? Quem já ficou ajoelhado no chão, encerando o chão de madeira? Mas eu acho que mesmo assim, esse efeito aqui de brilho, tá vendo como reflete aqui, ó, a loja? Eu acho que esse efeito de brilho seria muito difícil de conseguir numa madeira natural. Eu parei aqui de novo para mostrar para vocês, ó, da Villagrés também. Olha esse aqui de mármore, que lindo. Aqui é mostruário, então aqui dá para ver uns defeitinhos no rejunte. Mas aqui, ó, entre uma peça e outra, tá vendo? Você consegue ver claramente que é uma peça e outra por causa da estampa, mas você veria isso no mármore natural também. Olha que linda essa estampa, será que dá para chamar assim? De mármore. E outra coisa legal dos porcelanatos são os grandes formatos, né? Então esse aqui, por exemplo, ele tem 90 centímetros. 90 centímetros de altura, ele é bem grandão. Mas tem uns que já foram lançados que tem 1,20 até 2,5 metros de altura cada peça. É uma peça. Então esses aqui, ó, tá vendo esse aqui que lindo? É muito lindo e é uma vida muito difícil. É muito divertido esse momento de escolher o porcelanato. Mas por outro lado, dá uma olhada aqui, ó. A quantidade que tem. Lógico que a gente vai muito pelo preço, né? Lembra daqueles dois que eu falei? R$ 39,90, R$ 59,90. Mas a gente vai para um outro setor ali da loja agora. Vocês vão ver coisas mais lindas ainda. Só que daí tem o preço também, né? Vamos ali dar uma olhada. Gente, sabe o que eu acabei de falar? Que tinha até 2,5 de altura. Uma peça. Acho que dá para me ver ali, né? No reflexo. Isso aqui tudinho, ó. É só uma peça. Ela tem 1,20 por 2,40. É da Eliane. Olha que coisa mais maravilhosa. Uma peça dessas, lógico que é mais cara, né? Então, essa peça aqui gira em torno de 250, 280 reais o metro quadrado. E aí você vê que uma peça dessa aqui tem mais que um metro quadrado, né? É claro que isso daí depois vai demandar uma mão de obra especializada e tudo mais. Olha isso que lindo. Você usa... Vamos continuar a nossa ronda aqui. Esse aqui também é Eliane. Então ele imita entre um cimento e um arenito. Parece que tá poroso, tá vendo? Mas é o efeito da estampa e da textura. Esse aqui também é bold, mas apesar de ser bold, o rejunte dele é bem pequenininho. É da Eliane também. Então, esse tipo de porcelanato de marcas que são mais famosas, marcas de grife, né, que a gente fala, eles são mais caros. Igual eu falei, aquela peça grande ali, em torno de 280. Mas tem porcelanatos muito, muito caros. Esses aqui da Eliane, ó. Aqui tá sem preço, mas deve ser em torno de 80 reais o metro quadrado. Alguma coisa assim. Mas você já vê que é muito diferente daqueles primeiros. Olha essa paleta, que linda. Olha isso, que coisa linda. Esses aqui são mais básicos, né? 60 por 60, é um tamanho... O pessoal já está acostumado a assentar. Eu estava falando das marcas, né? Então, porcelanato também tem grife, viu? Não é só roupa. Porcelanato, revestimento. Tanto é que tem em São Paulo todo ano uma feira que chama Revestir. Esse ano é daqui a pouco, dia 10 de março. Estaremos lá se der tudo certo. Mas dá uma passadinha lá no meu Face depois, que vocês vão ver as fotos do Revestir do ano passado, de 2019. Porque nessa feira, essas marcas maiores, assim, mais de grife, elas fazem igual o Fashion Week mesmo. Elas apresentam
as tendências e os lançamentos para o ano seguinte. Então, tudo isso que a gente vê na loja hoje, em algum momento passou pela Revestir. Olha esses aqui, ó. Isso aqui é legal, o pessoal tá usando bastante para a área gourmet. Quem não viu o vídeo da área gourmet, depois dá para ver lá. Mas olha o preço. R$ 139,90. Aí, o que acontece? Isso aqui é só para ser um detalhe, né? Então, às vezes, um detalhe desse não encarece tanto o projeto, né? A gente usa uma paleta mais neutra e usa isso daqui só como um detalhe, como roda-banca ou a parede atrás da pia ali da churrasqueira, né? Para a área gourmet fica muito legal. Olha que lindo esse. Tema geométrico. Então, acho que já deu para ver, né? Dá para ficar bem doido na hora de escolher o porcelanato. E é por isso que o projeto